Olá, vamos começar aqui o nosso trabalho de PDS. Quem vai estar apresentando é eu, Márcio Gabriel e o Marcos Vinícius, como está Eu, aqui em Marcos cima. Vinícius. É, vamos começar a apresentar aqui. Foi pedido no slide para a gente criar um filtro tanto de filtro passa alta, como um filtro passa baixa e um filtro rejeita faixa, como está a pedido aqui, certo? Então vamos lá. Quem vai começar é o Marcos nesse período aqui. Exato. Vamos lá, esse aí é a primeira partezinha aí do nosso projeto, certo? No caso, começando aí pelos filtros, aí conforme foi pedido pela professora Débora, né? O filtro é função do tempo, né? Aqui Mas primeiro, oi, é a amostra, isso, né? a amostra, isso, da amostragem. É, foi oito constru... mil cento e noventa e dois Hz, né? Sim, sim. É, com o tempo em um, conforme tá embaixo aí. No caso aqui é o período do tempo para mostrar no gráfico, certo? Exato, Ele é o inverso da frequência de amostragem. Por isso, exatamente. E abaixo também tá o período do tempo, né? sim, O sim. gráfico, que é 0.025. E embaixo os hertz que vai ser multiplicado, né? Seria do. Eu esqueci o nome agora, como que é? As frequências que vai estar no. As frequências que ela pediu pra gente fazer na amostragem. Exatamente. No caso, as frequências de 500, 1500 e 2000 Hz. Isso. A gente começa ali pelo, né, no caso da função ali já sendo inserida logo abaixo, né? Y igual a um vezes 2 ali, vezes π, vezes o F1 vezes o dt, certo? Mais meio, já vai para outra função também, vezes 2 vezes π, vezes F2 vezes dt, mais 0,25 vezes seno de 2 π F3 dt. E- E dando sequência, a gente com essa função aí já consegue montar os gráficos necessários. Sim. Aqui os valores individuais. Foi pedido pra gente uma função senoica, de senoidal, né, no caso. Senoidal. Então a gente fez com a amplitude 1 a primeira, 0.5, 0.25, como foi pedido, e nas frequências que foram pedidas, certo? Aí a gente já começa primeiro transformando do domínio do tempo, que essa frequência, quando a gente plota o gráfico no Octave, essa frequência ela vai estar no domínio do tempo. Então a gente faz a transformada de Fourier para o domínio da frequência, certo? O NFFT. Isso. Então, por exemplo, aqui ela vai pegar o tamanho do sinal dessa frequência e a gente começa os processos de converter. Vai converter os valores arredondados à frequência, que sempre tem problema do domínio do tempo para o domínio de arredondamento, em questão de arredondamento, certo? Aqui é porque, já que é um número complexo, vai devolver dois números complexos, mas a gente só quer os sinais positivos desse número, certo? E no caso aqui, a gente vai extrair apenas o valor à esquerda desses valores complexos. E aqui, nesse último, é a conversão para o eixo x, certo? Bom, aqui a gente já entra no nosso filtro. No nosso filtro passa alta, como foi pedido, queria a frequência de corte em 1500 e ele queria de ordem 40. Então foi feita aqui a frequência, o cutoff, né? O corte desse filtro, que é a frequência de corte, certo? Dividido pelo sample rate, que é no caso a frequência da amostragem, dividido por 2, Por que é o 2. padrão do filtro. Tivemos que usar esse código aqui, pkg load signal, porque no Octave, Biblioteca, né? diferente do MATLAB, para a gente ter a leitura do gráfico e do comando pelo comando FIR, uh, no caso da função pelo comando FIR, você tem que usar essa pkg load signal. Aqui a gente cria então o nosso FIR1 como padrão tanto do MATLAB como do Octave. Tem que mostrar os parâmetros da ordem, que é esse filtro, que é o tanto que vai atenuar o corte, na frequência de corte, certo? O cutoff, que já está aqui como predefinido, e aqui no caso a gente dá o tipo de filtro, né? No caso vai ser o passa alta. Já que a gente fez pelo método de janela, esse daqui no caso vai ter que passar o tipo da janela que é, como foi apresentado em aula,
e a ordem mais um cada vez que ele for passando e diminuindo na parte da atenuação. Aqui a gente tem que converter, já que a gente converteu a frequência original pro tempo pro domínio da frequência, do domínio do tempo pro domínio da frequência, a gente converte também o filtro do domínio do tempo para o Da domínio da frequência. frequência. Então aqui ele vai entregar o sinal positivo e negativo que nem no outro, então a gente faz a função pegar apenas os valores positivos e divide por 2 no real para pegar apenas a metade dos valores, porque senão ele apresenta tanto o lado esquerdo quanto o lado direito no gráfico, certo? Fizemos a função multiplicação, que é o valor do sinal no tempo da frequência com o valor do filtro no tempo da frequência, certo? E a gente usa o comando ABS para extrair todas as magnitudes nesses valores. Aqui no caso a gente tem os subplots e os plots, que é como vai sair o A plotagem da amostragem. a plotagem da amostragem, e eu não vou gastar muito tempo com isso, que isso daqui é tranquilo. Vou mostrar os gráficos agora como sai da função passa alta, Execução. da função, né, e aqui podemos ver, opa, Carregando. então aqui a gente tem domínio do tempo ao lado esquerdo, esse daqui é o filtro, o do meio é o filtro, e a gente tem o domínio da frequência no lado direito. Como pode ver, aqui vou só mostrar o domínio da direita, mas você pode ver que aqui foi feita a filtragem. É o após a filtragem no domínio do tempo. Aqui, já que a gente usou a função ABS e ela vai extrair a magnitude, a gente usou o ABS mul, os dados convertidos ficam com esses valores. Mas a gente só usou isso daqui para apenas mostrar como ele faz o corte e que ele faz ampliação dos valores à direita, certo? Porque a função passa alta, então vai aumentar as frequências agudas, em aspas, agudas, aqui no caso pela frequência de corte 100.000, vai aumentar as frequências médias altas também, certo? E pro lado esquerdo será tudo cancelado. E já Exatamente. que ele é uma ordem 40, a atenuação dele fica assim, fica um dia bem próximo de quase ser totalmente passado. Então, a função passa abaixo a gente fez do mesmo jeito, só que mudando apenas o filtro. A gente fez as mesmas conversões de Fourier, só que a gente mudou o filtro, e já que o filtro passa baixa, ele é padrão, você não precisa nem fazer a ordem da janela. Você só coloca a ordem e o cutoff, e ele já faz por padrão o passa baixa, certo? E aqui vai mostrar também como ficou no sinal da passa baixa. Podemos ver aqui então ah, como é ele antes da filtragem, o mesmo sinal, o filtro como é no domínio do tempo, e depois de filtrado o sinal. Então aqui a gente tem a amplitude, a gente tem o lado esquerdo as frequências baixas, e você vai ver que a frequência baixa ela vai ser ampliada, e as outras frequências que estão atrás da frequência de corte ou bit escolhida, elas vão desaparecer desse gráfico, certo? Aqui de Vamos novo zerar. só por erro de conversão pela função, que a gente não conseguiu fazer a conversão dos valores na parte de baixo, ele ficou definido assim. Mas era só para mostrar visualmente o que acontece. E agora o rejeita faixa. Aqui então a gente pode ver novamente no domínio do tempo, após a filtragem no domínio do tempo. Aqui é antes da filtragem no domínio da frequência. Então aqui a gente faz o filtro fica na especulação, e você vê que ele rejeita a faixa dentre o 1000 e dentre o 2000 na frequência de corte, e some a frequência que estava aqui, os ruídos que estavam aqui. Agora, este código aqui é como a gente desenvolveu, certo? O nosso Filtro. o nosso filtro para fazer o corte dos ruídos. No caso, a gente fez um arquivo um pouco menor, que senão iria travar o meu computador, então não coloquei uma música para não ficar buscando a música e o tempo da música inteira não ficar convertendo toda hora que a gente plotasse isso.
Então, no caso, ele vai ler um arquivo, esse bird.wav, que logo logo eu já mostro. E ele vai ler o tamanho do arquivo, vai definir os vetores das amostras. E a gente fez um fator de amplificação apenas para ouvir melhor, porque o arquivo tava de qualidade meio ruim, meio baixo. Então a gente fez um amplificador e fez um laço de qualidade aqui para ver, certo? Ah, no caso, esse laço de qualidade a gente já tinha achado em um código já feito na internet. Então não poderia se explicar agora, mas foi o jeito que a gente achou para solucionar o problema. Esses códigos, Adaptação. essa adaptação. Muitos desses códigos de plotar o, o gráfico de como vai sair o sinal, na real a gente colocou mais por curiosidade, que não estava no propósito do trabalho a gente mostrar como era o sinal antes, como era o sinal depois. Mas a gente acabou achando durante as pesquisas do código e a gente decidiu pôr, certo? Então eu vou aqui apenas para a parte que a gente é, a gente a gente cria o Parte ruído do necessária. sinal. Aqui, onde dentro do laço a gente cria o ruído para o sinal e a gente corrompe, certo? Esse sinal quantizado. E a gente salva os arquivos normalmente com essas funções. Deixa eu mostrar aqui, principalmente. Aqui novamente ele salva. Apenas deixa eu ir para. Aqui novamente a gente retorna para as NFTs e para FFT, para as conversões. Apenas deixa eu achar a parte que a gente faz o filtro, para explicar o filtro. Linha 204. É 204? 210, 204. Ah, certo. Tá aqui. Então você vai ver que aqui é o nosso ruído na transformada no domínio da frequência. A gente usa a ABS novamente para tirar pro domínio da frequência a magnitude. Não, mas ainda não tá aqui o filtro. Calma aí. Como é que a gente já acha o filtro? Aqui. Achou? O nosso filtro padrão, a gente fez a frequência de corte dentro desse período, certo? E aqui a gente define a frequência de corte, que nem foi feito nos primeiros filtros, pelo sample dividido por 2. E aqui vai ter o coeficiente do FIR, que vai ser a ordem que a gente fez, né? A ordem, a frequência de corte, a gente denominou o bandpass. É um filtro que permite a passagem do sinal e que corta, por exemplo, o lado esquerdo e direito, só que ele permite a passagem no meio de algumas frequências médias, dependendo, pode ser algumas graves, algumas agudas, depende da frequência de corte. No caso, entre 2200 e 2900 vai ser as médias. Aí ele vai permitir apenas passar as médias e vai cortar os ruídos dos agudos, os super agudos e dos super baixos. Bom, aí a gente cria as imagens que a gente retirou aqui para demonstração do trabalho também já são códigos feitos, por isso eu não vou fazer explicação, não foram códigos nossos, como faz a imagem, apenas a criação do ruído, certo? E do filtro é a parte nossa, como foi feito na letra A, certo? No exercício da letra A. E o A resto a gente gente já faz. adaptou um pouco para ajudar. A gente achou o código que mostrava algumas partes super interessantes do sinal antes de ser quantizado, do sinal depois, certo? E a gente adaptou ao código. Deu pra brincar um pouquinho com o som também ali, com a música e tudo mais. Foi um pouco mais interessante, até ir um pouco além. Sim. E, bom, já tá com 14 minutos de vídeo, eu só vou resumir aqui. Transformada de FFT novamente, domínio da frequência. Aqui a gente faz as plotagens. O subplot é a ordem das plotagens que vai sair. A gente usa novamente esse filtro ABS para o ABS retirar as magnitudes, certo? Aí aqui vai ter o ângulo de fase do sinal após o filtro FIR, que vai ser mostrado nos gráficos. Temos aqui a resposta de frequência do filtro resposta em frequência do filtro e aqui as postagens. Deixa eu mostrar como ficou o gráfico. Só deixa eu mostrar as funções que foram adaptadas também. Não existe mais ao load para o Octave, foi descontinuada.
Então a gente usa as funções audio read e audio write, tanto para ler quanto para salvar. Certo? Deixa eu mostrar aqui como ficou os gráficos. Aqui, sinal original, sinal quantificado e o erro da amostragem, que é o ruído. Como ficou o sinal ruído. Espera aí que ele tá fazendo várias figuras aqui agora. Nossa, meu PC vai crashar. Espero que não crashe. Um pouquinho só de código. Ah, bom, pera aí. Subiu tudo. Ah, subiu tudo aqui. A gente fez só algumas traduções nessas partes do gráfico. A gente não estava planejando pôr nenhum gráfico nessa parte de amostragem de ruído, mas já que a gente achou junto com alguns códigos demos, a gente conseguiu pôr aqui, certo? Bom, vamos lá. Aqui o sinal original, o sinal quantizado, que é o sem ruído, certo? O módulo de um sinal após a amostragem iterativa, o módulo de espectro dele, o ruído de amostragem. No caso, o ruído de amostragem não é assim, é porque tem que dar um zoom, tem que dar vários zooms aqui, só que o meu PC já está quase travando. Então, por exemplo, quanto mais próximo você vai ficando, ele vai aparecendo as ondinhas de como está o ruído da amostragem. Você pode ver que as ondas do ruído são assim. Elas são separadinhas, como os ruídos aleatórios, certo? Aí aqui a gente tem a relação do sinal ruído, depende dos bits do filtro, certo? E, bom, a fase do sinal após a amostragem iterativa. E E o tem ângulo o da fase ângulo, do ruído. o ângulo da fase do ruído. Na imagem 2 aqui, vou ter que ampliar tudo para ficar bom. Aqui, o código que a gente conseguiu achar a parte que ele quantizava e ampliava também. Esse daqui é apenas por curiosidade, não foi a gente. A nossa parte é apenas a criação do ruído, certo? E a filtragem desse ruído pelos mesmos filtros que a gente tinha feito, por exemplo, na letra A. Só que no caso a gente fez com filtro de passagem, né? Passagem de frequência. Então aqui a gente tem o coeficiente do filtro, certo? Como você pode ver, é um bandpass, o módulo do espectro, sinal usando o filtro passa-banda, a frequência de resposta e o ângulo da fase do sinal após o filtro FIR. Deixa eu fechar dois aqui também. E aqui com a frequência ABS a gente pega na magnitude novamente. E aqui a fase do filtro. Agora vou mostrar como ficou o áudio. O áudio ele foi plotado agora, a gente acabou de dar o play, então quando ele dá o play ele salva. Esse daqui é o pássaro original. Esse é o pássaro já com um ruído, né, no caso. E aqui é o pássaro filtrado. Como pode ver. O arquivo tinha que ser pequeno, que senão toda hora que fosse converter um arquivo grande, o meu Vai ser PC ia 2 horas pra rodar. ia ser 2 horas para rodar o PC, quando ele fosse gerar os Um arquivos arquivo aqui. curto, Sim. E direto e dá rápido. pra ver aqui todos os sons também, dos super agudos e dos pequenos agudos que não foram filtrados. Esses daqui, que foram filtrados no caso. Que são super agudos ou super graves. E os super chiados que tem. E é isso, o resto é tudo igual. Bom, obrigado. Então a gente fez a gente completou a letra A e a gente adaptou uma letra B Parte do código. com uma parte de um código que já era existente na questão de amostragem gráfica, ou seja, como criar os gráficos, como fazer as transferências daquele filtro para a parte da frequência, e a gente só adaptou para o que precisava no nosso projeto, que era pegar um arquivo de som, que a gente teve que transformar para audio read, fazer a leitura desse arquivo de som e embutir um ruído nele e logo depois extrair essa filtragem com algum tipo de filtro. E foi feito assim nosso Conforme o trabalho. roteiro, né? Seguindo parte do roteiro da Seguindo, professora, até brincando um pouquinho a mais, colocando algumas partes a mais, né?
Não foi uma coisa fácil de se fazer, inclusive de achar conteúdo, mas acho que a gente saiu bem e tentamos ao máximo mostrar o que a gente conseguia fazer. Bom, então é isso. Obrigadão, até a próxima. Muito obrigado.